A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, mensagem de André Luiz, parte 1. No túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, está escrita a imortal frase lapidar, abre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fecha aspas. Essa é a afirmação da lei da reencarnação em harmonia com a lei do progresso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a essência da mensagem de André Luiz em seu prefácio. Mas antes de começar a analisar o prefácio, vamos conferir o que o Allan Kardec nos legou sobre o tema da reencarnação no Livro dos Espíritos, ok? Vamos lá. Questão 171. Kardec pergunta: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Antes de conferir a resposta dos Espíritos, vamos entender o significado da palavra dogma, pois o conhecimento comum tende a colocá-la num sentido pejorativo, como uma ideia que é imposta e não se faz um questionamento, e muitas vezes até não tem lógica, só dependendo de um simples ato de fé para aceitarmos sem questionar. Dogma não é isso. É um preceito. É um ponto fundamental ou o mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. No caso do Espiritismo, alguns conhecimentos são dogmas, são conhecimentos indiscutíveis e inquestionáveis. A diferença, porém, é que esses dogmas são explicados, são demonstrados, compreensíveis, apresentam argumentos lógicos para a sua existência. Aceitar os dogmas não depende apenas de um ato de fé. Se alguém procurar respostas racionais para sua expressão, vai encontrar, e bem argumentados, inclusive. A reencarnação é um desses dogmas. Então eu vou retornar à pergunta e vamos conferir a resposta. Questão 171. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação dos Espíritos. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento de seus filhos. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não tiveram as oportunidades para se melhorarem? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os egoístas é que se encontram a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E o Kardec ainda comenta em cima, abre aspas, todos os espíritos têm por destino a perfeição e Deus fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. A justiça de Deus nos permite realizar em novas existências, em novas encarnações, o que não conseguimos realizar ou concluir em existências anteriores. Fecha aspas. Eis um dos argumentos para comprovar a necessidade da reencarnação. A vida é muito curta para se desenvolver infinitas áreas do conhecimento e para a purificação completa, a níveis elevados, dos diversos sentimentos que expressamos. É uma longa e árdua tarefa que necessita de milênios e milênios para se completar. Nós iniciamos a caminhada evolutiva há pelo menos, vamos dizer assim, 300 mil anos atrás, que é uma referência histórica dos últimos achados de fósseis de Homo sapiens. 300 mil anos. Estamos aí numa caminhada evolutiva durante esse período, talvez até mais tempo. E lembro bem, quando encarnamos como Homo sapiens,
saindo da estrutura coletiva da fase animal e nos tornamos espíritos individualizados. Começava ali a nossa longa viagem rumo à perfeição celeste, viagem que durará milhares e milhares de anos. A reencarnação é a chave que possibilita esse desenvolvimento. E Kardec continua, abre aspas, Deus não seria imparcial, nem justo, nem bom, se condenasse para sempre os que talvez haja encontrado no próprio meio onde vivem obstáculos ao seu melhoramento, principalmente quando os obstáculos independem da sua vontade. Fecha aspas. Ou seja, meu irmão, além de um curto período de uma só existência para despertar a perfeição espiritual, que é inerente a todos os seres da criação, ainda poderíamos nos encontrar inseridos num ambiente desfavorável ao despertamento e o desenvolvimento de todos esses atributos. Para uma linha infinita de tempo, o que significa apenas uma existência? Praticamente nada. E para piorar o raciocínio em relação a um ambiente desfavorável, como diz Kardec, não haveria justiça superior caso houvesse uma condenação perpétua para a falência do indivíduo que não conseguisse vencer a sua batalha terrena em ambiente tão desfavorável. Enquanto que seu outro irmão talvez possa encontrar-se num ambiente bem mais favorável às lutas da vida. Haveria uma desigualdade evidente, mas com os mesmos critérios de cobranças da divindade. Não dá para ser assim. Isso é inconcebível dentro de raciocínios lógicos. E segue, abre aspas, se o destino do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não estaria pesando as ações de todas as criaturas numa mesma balança. E também não estaria sendo imparcial no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito várias existências sucessivas num corpo físico, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A doutrina da reencarnação é também a única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, porque nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão indica a necessidade da reencarnação e os espíritos a ensinam. Então, meu irmão, como confirmar a justiça de Deus quando as condições para uns fossem diversas do que para outros? A reencarnação passa a ser uma conclusão óbvia. É uma lei que equaliza as oportunidades para todos ao longo do tempo numa linha infinita. Se numa vida as condições foram desfavoráveis, noutras serão favoráveis. Eis um dogma insofismável, a reencarnação, apresentando toda a argumentação lógica, nos oferecendo a oportunidade de aceitarmos novos conhecimentos baseados na fé raciocinada. A reencarnação acaba com a ideia do inferno eterno ou do céu beatífico conquistado sem méritos. Isso sim seria tremenda injustiça, incompatível com o nosso sentimento da justiça divina. E segue Kardec, abre aspas. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra uma esperança consoladora na doutrina da reencarnação. Se ele crê na justiça de Deus, não pode querer ser tratado perante a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A coragem lhe sustenta e reanima. A ideia de que aquela inferioridade não o exclui eternamente do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo mediante novos esforços. Quem é que, ao final de sua caminhada, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que já não poderá mais aproveitar? Entretanto, essa experiência tardia não ficará perdida, pois o espírito a utilizará em uma nova existência. Fecha aspas. É maravilhoso saber que sempre teremos uma nova chance para recomeçar. E não apenas uma vez,
pois Deus nos perdoa 70 vezes 7 vezes, como na expressão de Jesus. Na verdade, podemos mudar a perspectiva, dizendo que a quantidade de erros que cometemos e que poderemos corrigir depende mais da nossa teimosia do que do perdão do céu. Temos o livre-arbítrio para decidirmos nosso destino. O arrependimento é o pontapé inicial. Os bons sentimentos, a boa vontade, o empenho em aprender e modificar nossas ações. Esse roteiro pode prolongar-se indefinidamente até que aceitemos os nossos próprios desafios e não esperemos que alguém viva por nós. O prefácio de André Luiz nos conduz o raciocínio sobre as infinitas existências pelos quais passamos e passaremos. Por essa razão, iniciei um breve estudo sobre a reencarnação. Hoje, verificamos que a reencarnação é um dogma, uma verdade incontestável, que permite aos seres despertar aos poucos todos os valores do coração. E principalmente vimos hoje que viver é uma oportunidade de crescimento que às vezes desperdiçamos, infelizmente, mas que as reencarnações servem como perdão de Deus, a nos dar novas chances para acertarmos, nos reconduzindo aos trilhos do progresso inexorável de todos os seres. Continuaremos esse tema empolgante no próximo encontro. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.